Senhora deputada, senhores deputados, bom dia a todos, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui no plenário, cumprimentar o prefeito de Ouro, Neri, que nos prestigia com a presença aqui hoje, meu amigo Beto Graff, de Itajaí, doutor Rafael, que é presidente do Fórum Metropolitano de Itajaí, sejam todos bem-vindos, cumprimentar a todos que nos acompanham através da TVAL. Prefeito de Bombinhas, Paulinho, seja bem-vindo, prefeito. E todos que nos acompanham aqui no dia de hoje. Inicialmente, gostaria de justificar aqui a ausência do nosso presidente, deputado Romildo Titon, que fez aqui a sua justificativa, encontra-se em roteiro pelo meio oeste de Santa Catarina e por isso não estará hoje aqui na Assembleia, me incumbindo na condição de vice-presidente para a condução dos trabalhos no dia de hoje. Comentar, deputado Fabiano, seja bem-vindo. Senhoras e senhores, todos receberam em seus gabinetes a ata da última reunião. Eu coloco em discussão. Nada a discutir. Aprovação. Aprovada a ata. Cumprindo o rito da nossa CCJ, nós vamos passar a leitura dos projetos. Pela ordem, a deputada Paulinha, que hoje é a primeira deputada a chegar. Deputada Paulinha, com a palavra, cumprimentar... Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Scudilac. Deputado Fabiano, pois não. Bom dia, presidente Milton, a todos os deputados, deputada Paulinha, todos os presentes. Só por uma questão de ordem, eu peço para me ausentar, eu vou aqui ao lado, porque agora eu vou coordenar pela Comissão de Direitos Humanos um debate com várias entidades sobre a abordagem de vítimas de violência, a forma como os profissionais abordam essas vítimas. Eu vou ser um juiz de paz, um conciliador. Bom trabalho, e eu aproveito para pedir para Vossa Excelência justificar a minha ausência lá também, como membro da Comissão de Direitos Humanos, porque coincidiu o horário da reunião. Então, passo a palavra à deputada Paulinha. Senhores deputados, muito bom dia a todos vocês e a todos os presentes também. Quero dizer que é uma satisfação receber a visita de todos, em especial do prefeito de Bombinhas, da minha cidade, que eu tive o privilégio de ser prefeito há algum tempo, né? Eu vou ser breve, como sempre, senhor presidente. Trago para relatório hoje um projeto de lei do deputado Vicente Caro Preso, que institui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Festival Nossa Arte das Associações de Pais e Amigos de Excepcionais, as APAES, e adota outras providências. Eu quero dizer para vocês que, naturalmente, que o nosso intuito aqui é manifestar apenas o parecer quanto ao mérito, quanto à constitucionalidade, né? E não quanto ao mérito. Mas lhes digo já, em primeiro lugar, que o projeto de lei, em nenhum momento ele constrói qualquer tipo de vício de origem, porque ele não cria despesa. É um festival, na verdade, lindíssimo que as APAES realizam e ele apenas passa a ser incorporado no calendário estadual. O projeto de lei muito bem feito e, para simplificar, o relatório, naturalmente, segue pela aprovação da Casa. Relatório PL 110.6/2018, autor deputado Vicente Caro Preso. O relatório da deputada Paulinha é pela aprovação, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os que concordam permanecem como estão, aprovado. Pode seguir, senhora deputada. Senhor presidente, o meu segundo projeto de lei que trago é o projeto de lei 0144.5. Na verdade, esse é o número do parecer, perdão. O número do projeto de lei, deixa eu constar aqui. É isso, 01445, de 2019. A autoria é do deputado Felipe Estevão. E, na verdade, ele dispõe sobre a divulgação da lei do minuto seguinte, é uma lei federal já, na rede de saúde pública, na forma que especifica. O que ele pede
no projeto de lei, apenas, na verdade, o que ele determina, a partir de então, é que o cartaz ou placa que estabelece a lei do minuto seguinte, sua palavra é lei, conforme a Lei 12.845 de 2013, Lei Federal, garantindo, então, o atendimento imediato, emergencial e integral às vítimas de violência sexual em todos os hospitais integrantes do SUS, fica garantido, né, exigindo seu cumprimento. Então, é isso. É um projeto de lei absolutamente constitucional, dentro da norma, e, por isso, tem o nosso parecer favorável. Senhores deputados, senhora deputada, parecer ao PL 144.5/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, tem a relatoria da deputada Paulinha, pela aprovação. Em discussão. Deputado Vampiro. Não, o autor sentou do meu lado, senhor presidente. Ah, é? Vou procurar me... Obrigado. Deputado Felipe Estevão, se quiser fazer a justificativa do projeto, como está aqui, de acordo? Só fazer um pequeno comentário, não só desse projeto de lei, eu levantei ali só desse ano. Já tem uma determinação de placa sobre o símbolo do autismo, placas das mulheres ameaçadas em casos dos bares, restaurantes, sobre questão de agressão sexual, coisa parecida. Placa e cartazes em órgãos públicos autorizando o reconhecimento, dizendo que não é mais obrigatório o uso de firma reconhecida. Então, se cada lei que a gente fizer, eu vou votar favorável, porque não tem inconstitucionalidade, mas só um comentário, que só esse ano já são 4 placas em órgãos públicos. Daqui a pouco não vai ter mais espaço, e cada lei que foi criada, nós colocarmos uma placa dizendo que aquela lei criou tal coisa, vai faltar parede nos órgãos públicos, em hospitais e tudo mais. É só um pequeno comentário, porque eu tenho visto muitos projetos de lei nesse sentido. Senhor presidente, se me permite, talvez uma sugestão amanhã ou depois seria a Comissão de Constituição e Justiça reunir todo esse compêndio de leis que trata dessa obrigação e a gente estabelecer um regramento único de afixação de informação sobre todos esses direitos e leis. Isso talvez fosse numa placa só, assim, talvez fosse importante. Fica aí para os nossos assessores, de repente, colherem o que há de leis nesse sentido, senhor presidente, e a gente consolidar, né? Obrigado. Vamos deixar, como aqui trata-se da constitucionalidade dos projetos, vamos deixar que a Comissão de Mérito possa avaliar isso, né? Lá na Comissão de Saúde, com certeza, o pessoal vai debater esse assunto. Ninguém mais a discutir? Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu também devolvo apresento relatório de um veto que ainda estava pendente, o último, que estava sob a minha governabilidade, que trata da composição do Conselho Estratégico do ENA. Na verdade, foi feito um projeto de lei de autoria do deputado Leonel Pavan, acrescendo a representação dos estudantes no Conselho. Eu vou lhe dizer, pedir para, inclusive, ficar um pouco mais com o projeto de lei, porque justamente queria fazer a conversa com o próprio ENA, com a UDESC, porque um dos membros que passam a incorporar o conselho são representantes dos estudantes da ESAG e assim por diante. O que eu vou lhes dizer? Na questão de mérito, nós temos aqui pareceres divergentes e convergentes, tá? Alguns do próprio governo que mantêm o veto, outros que são contra o veto, porque a matéria ela absolutamente cria nenhuma despesa, trata apenas... A discussão concerne em torno da constitucionalidade, justamente isso. Se nós temos condições de, fora a discussão do projeto de lei, não no ambiente da sua construção, né, no momento de promoção de emendas, se fora isso a gente pode trazer a matéria e ela assim se tornar constitucional. Então, a recomendação da técnica legislativa é que a forma tem este vício de origem, né?
No entanto, eu quero dizer a Vossas Excelências, em que pese a gente faça aqui um parecer pela manutenção do veto, porque eu prestei muita atenção na reunião passada aqui, nós todos nos comprometemos em tratar este exercício em que estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça dentro do espectro da constitucionalidade, por isso eu opto por manter o veto nesta razão, mas como entendo que os estudantes merecem sim representação no ENA, já encaminhei um ofício, pedi para a assessoria preparar, rogando ao governo que atenda a essa expectativa, porque naturalmente o deputado Leonel Pavan, na época, ele só deu voz a um pleito que chegou ao seu gabinete, que é justíssimo e que em nada infere ou cria qualquer tipo de dificuldade para o governo. Então, a nossa manutenção de veto é apenas pelo compromisso, senhor presidente, firmado na reunião pretérita de nós nos atermos realmente àquilo que é concernente à nossa comissão. Mas folgo em dizer que fiz já este ofício, e aí, à medida que se liquidar essa matéria em plenário, nos cabe talvez até fazer uma indicação ou um outro instrumento formal para que o governo nos encaminhe. Então, esse projeto de lei parlamentar, projeto de lei aí de origem do Executivo. Senhor presidente, desculpa. Relatório, mensagem de veto 21 do Governo do Estado, que a relatora Paulinha, referente PLC 3715, vota pela manutenção do veto. Vistas em gabinete ao deputado Eu não sei se Ivanates. Acho que não dá mais. Não dá mais? Vamos ver. Acho que não dá mais prazo, gente. É o primeiro relatório, dá, né? Eu acho. Se puder devolver na próxima reunião. Eu quero devolver. Eu vou pegar vistas em gabinete e devolvo na próxima reunião. Eu acho que é necessário consultar, porque teve não que eu queira de modo algum contestar o colega, mas eu tinha inclusive uma devolução de vista que eu faltei a uma sessão, não pude comparecer e ela acabou sendo trazida. É veto, esse é veto. É porque esse é exatamente um caso de veto. E naquele momento, eu nem estava em sessão, senhor presidente. Bom, senhor presidente, eu vou retirar então o requerimento. Melhor retirar, deputado. Eu lhe peço para fazer essa gentileza de retirar, só para que a gente não fuja do rito legal. Infelizmente, a gente não tem mais prazo. Nós estamos recebendo a informação aqui da assessoria técnica que todas as mensagens de veto já estão com os prazos esgotados nas comissões, tanto para ir em plenário. Então, posso lhe conceder visto em mesa até o final da... Se quiser fazer... Não, senhor presidente, eu vou retirar o requerimento. Então, colocamos em votação o relatório da deputada Paulinha pela manutenção do veto. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Paulinha, Vossa Excelência tem a devolução de vistas do mensagem de veto 55/2019, cujo relator foi o deputado João Amin, que votou pela admissibilidade e rejeição ao veto. A senhora tem Devolvo relatório? sem manifestação, senhor presidente. Relatório. Esse aqui. Mensagem de veto 55/2019, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao PL 48615, de autoria do deputado Dirceu Dash. Teve o voto vista, apresentado pelo deputado João Amin, votando pela admissibilidade e rejeição ao veto. Em discussão, não querendo discutir, sim, deputado Maurício Kudilac, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, todos que acompanham a sessão, saudar os policiais civis aí, o Simpol, através dos seus diretores aí que estão em defesa dos direitos dos policiais civis aí na questão da aposentadoria. Um direito que podem perder, mas com certeza isso aí vai ser resolvido pelo governo do Estado e pela Assembleia Legislativa. Senhores deputados, esse projeto
ele cria uma série de atribuições ao governo do Estado, que não pode ser criado com um projeto de origem aqui do Legislativo. Ele estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais da economia popular e solidária, compra coletiva. E estabelece obrigações, é um projeto bem complexo, né? Invadindo a competência do governo do Estado para tratar do assunto de gestão, invade quando determina que 30% das compras devam ser de determinados produtos, e atribuições sobre a gestão da administração pública. Então, é um projeto bem complexo e o nosso voto é pela manutenção do veto, contrário ao parecer do deputado João Amin, com todo respeito a Vossa Excelência. Deputado Mocelin. Corroborando com o deputado Maurício Kudilac, esse projeto também invade a competência da União de legislar sobre licitação. Eu acho, pelo mérito da questão de adquirir produtos da agricultura familiar, é meritório, não vejo problema nisso, mas o problema aqui é que ele está invadindo competências sobre licitações, principalmente, e criando obrigações para o Estado. Então, eu também tenho o mesmo sentido manter o veto e rejeitar o parecer do deputado João Amin. Só para reforçar, senhor presidente, o Estado só não compra mais da economia familiar porque não tem produção, não tem ainda regulamentação. Então, não traz prejuízo nenhum ao esforço que o Estado está fazendo para adquirir produto da agricultura familiar. Então, quanto ao mérito, o Estado vem atendendo essa demanda aí. Deputada Paulinha. Senhor presidente, assim, eu quero lhe dizer que eu até pedi a vista da matéria, porque é evidente que a gente tem uma grande empatia e afinidade com a política da agricultura familiar. Eu penso que não é diferente esse quadro de nenhum de nós que estamos aqui. Eu gostaria muitíssimo mesmo de me sentir à vontade para derrogar a essa matéria a constitucionalidade. O projeto de lei foi muito bem escrito, é importante que se diga isso. Ele é bastante completo e eu imagino que o Dirceu, que hoje não nos acompanha mais aqui como colega, deve ter conversado com o setor, porque ele é um homem que tem uma atuação importante na agricultura familiar. Mas, de fato, alguns artigos em específico, ele não é no todo inconstitucional, mas alguns artigos em específico ferem a questão da constitucionalidade, quando ele estabelece novas alternativas para compra, por exemplo. Por isso que, infelizmente, em alguns pontos, e a gente não tem como corrigir, né, uma matéria no momento da apreciação de veto. Isso que é terrível. Por isso que a coisa mais horrível que eu acho é apreciar veto. A gente não tem como alterar. Para corrigir redação não é mais possível nessa fase. Então, eu me manifesto também acompanho essa divergência, porque não consigo fazer diferente diante daquilo que foi acordado na mesa, de a gente seguir trabalhando em nome da constitucionalidade, que é o nosso dever, né, nessa comissão. Deputado João Amin, não tem que me manifestar. Eu só, antes de colocar em votação, eu queria só deixar um esclarecimento aqui. Esse projeto de lei ficou muito tempo parado aqui na casa, porque, na verdade, o projeto de lei ele só adequava aquilo que dizia a legislação federal, né? E nós vimos nesse projeto de lei, deputado Vampiro, uma oportunidade de realmente fazer com que a agricultura familiar, o agricultor familiar, pudesse participar da venda para os órgãos públicos estaduais, porque hoje ele não participa porque não pode. E antes de fazer o relatório, que é uma emenda modificativa global de minha autoria, nós fizemos um amplo debate. Nós trouxemos todas as pequenas cooperativas de agricultores aqui para essa casa. Nós trouxemos a Secretaria de Educação, que é o órgão que mais compra, e eles ajudaram a formatar. Nós trouxemos a Secretaria de Agricultura
com o ex-secretário Spies, que colaborou na formatação desse projeto. E como é que o governo compra hoje aquilo que diz, deputado Maurício, a regra federal que tem que comprar 30% da agricultura familiar? Ele faz as licitações, daí uma cooperativa de produtores, de pequenos agricultores familiares, que hoje estão todos formados em cooperativas nas suas cidades ou suas regiões, está lá no oeste de Santa Catarina, ele entra numa licitação aqui para a região de Joinville. Não vai ganhar. Nenhuma cooperativa pequena de agricultor familiar consegue ganhar uma licitação, que são exatamente quem produzem. Quem ganham? As grandes cooperativas, os atravessadores que compram no SEASA e entregam para os órgãos de governo. Esse projeto de lei foi inspirado em algo que eu fiz na cidade de Rio do Sul, estimulando e orientando os produtores, junto com a educação, com gente especialista em agricultura, lá na Secretaria de Educação, reunindo os agricultores e plantando dirigido para o cardápio regionalizado da cidade. Nós saímos de 20%, deputado Vampiro, para 80% de compra direta do agricultor. Mais de 200 famílias passaram a ter vida e renda através desse projeto. Melhorou a qualidade, melhorou o custo, os agricultores ganharam dinheiro, porque a gente pagava os registros de preço pelo preço de mercado, que fosse comprar normalmente. Então, é um projeto vitorioso. Eu só queria fazer esse esclarecimento, sem interferir no voto de Vossas Excelências, porque, se for mantido o veto, eu já conversei com o secretário Douglas, conversei com o Matiola, novamente, na educação. Eu vou reapresentar o projeto com algumas pequenas mudanças que eles reviram, né? Combinado isso com o governo, porque nós não podemos perder a oportunidade de fazer esse upgrade para a agricultura familiar do nosso estado de Santa Catarina. O que diz o projeto? Cada região vai licitar na sua região, só vai comprar fora aquilo que não tiverem produtores da agricultura familiar realmente abastecendo. Então, lá em Rio do Sul se produz muito suco de uva. O cardápio tem suco de uva, não tem suco de laranja que não se produz lá. E assim por diante. Então, usar essa inteligência, fazer o cardápio municipal regionalizado e todos os órgãos do poder público poder comprar lá daqueles produtores. Isso vai jogar, pelos estudos que nós fizemos, mais de 100 milhões de reais diretamente no bolso dos pequenos agricultores familiares de Santa Catarina. Então, é um projeto fantástico, que nós não vamos abrir mão dele, independente da votação. Se o voto acompanhar o voto do deputado João Amin, que é pela rejeição, nós vamos, então, procurar essa adequação junto ao governo para validar o projeto. E, se for mantido o veto, nós vamos apresentar um novo projeto fazendo isso. Então, era esse esclarecimento que eu queria dar, deputado João Amin. Deputado Milton, eu optei por não discutir, mas o senhor defendeu muito bem o meu parecer, então que bom que eu mantive a minha opinião e não quis discutir. Deputado Vampiro. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados, enfim, a todos que nos ouvem. Na verdade, a gente tem pautado aqui em relação a não rasgar o trabalho do parlamentar. A audiência pública que foi feita lá em Pedras Grandes, em relação à estadualização da rodovia, eu dei um parecer pela movimentação que foi feita da casa e para que nós não, obviamente, tivéssemos aquilo jogado fora. A gente tem que começar a aproveitar o trabalho que é feito dentro desta casa. Isto com respeito das pessoas que vêm aqui, do cidadão, do dinheiro que é disponibilizado para isso. E o que foi feito nesse projeto foi que o Disseu entrou com um projeto, e efetivamente ele merecia uma adequação, e a sua adequação em relação ao substitutivo global foi delineado pela casa e chamado o órgão governamental para participar. Estava aqui, eu participei, a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Agricultura, Secretaria de Estado da Administração, todos os órgãos participando junto com as cooperativas, porque nós estamos cansados de lançar licitação nos moldes da 866 e a empresa do Paraná vir ganhar e efetivamente fazer uma imposição de como quer comprar e da forma que quer comprar. Eu acho que o Estado de Santa Catarina precisa se posicionar em algumas questões, e essas questões pontuais é que elas
potencializam a agricultura familiar. A gente se discute muito em agricultura familiar, em falar e dar oportunidades para os agricultores, só que chega num momento desse, nós temos que tomar uma posição mais coerente em relação a esse processo. Por isso que eu pergunto ao líder do governo, eu entendo que, por ser um veto, automaticamente não pode sofrer qualquer tipo de alteração aqui, somente vem a esta comissão para análise e posteriormente ao plenário. Nós não podemos fazer qualquer tipo de alteração. Mas, se satisfeito, Milton, aí eu tenho que entender, o meu voto efetivamente é pela derrubada do veto. Agora, se entrar em consenso com o governo de uma nova apresentação que não rasgue, que não jogue no lixo tudo aquilo que foi construído, aí eu voto a favor da derrubada do veto. Eu só tenho que ter o compromisso do governo em relação a consolidar tudo isso que foi feito com grande trabalho. Não foram uma nem duas, foram 4 horas de reunião, cheio aquele plenarinho ali lateral, todo mundo discutindo, todo mundo apresentando uma política pública para fortalecimento da agricultura familiar em Santa Catarina. E às vezes a gente tem que começar a fazer o seguinte, a gente tem que começar a discutir e efetivamente implementar aquilo que nós entendemos que é coerente para o Estado. Não é porque era daquele governo, desse governo, do outro governo. Nós temos que tratar a política como um todo, como uma forma de melhorar a vida do catarinense. E a agricultura familiar é efetivamente aquilo que melhora a vida do catarinense. Nós estamos vivos economicamente em muitas questões da região do estado de Santa Catarina por causa da diversidade diferencial que tem a economia, principalmente do agronegócio. Vender maçã, de repente, para um local que não tem maçã, botar na cesta, botar no café da manhã, não é uma coisa muito complicada, de repente, para quem está num local. Lá para São Joaquim, para aquela região, é muito fácil. Colocar banana em alguns lugares é muito fácil. Foi isso que foi discutido amplamente, foi isso que foi conversado amplamente para que os cardápios sejam efetivamente direcionados para economicidade, para rapidez, para menos custo em transporte, menos produto nas rodovias. Foi isso que nós discutimos aqui nessa casa. Eu acho que é desta forma que nós temos que encaminhar. Nós temos que ser práticos, objetivos, mas temos que ter o respeito ao que foi feito nesta casa. Por isso que eu acompanho efetivamente, Maurício, se o governo se prontificar isso, eu acompanho, senão eu vou votar a favor da derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Só antes de passar a palavra para o deputado Maurício, que essa resposta também me interessa, eu quero dizer 2 coisas apenas. Primeiro, dizer que o deputado Vampiro foi muito feliz e me representa absolutamente no meu sentimento, porque a gente sabe que a política precisa preservar também essa discussão. Mas eu quero deixar essa pergunta também para Vossa Excelência, porque, pelo que eu entendi na sua fala, o senhor já tinha antecipado uma primeira conversa com o governo, e o governo já tinha assumido o compromisso de, junto com Vossa Excelência, construir esse arredondamento do que faltou para a constitucionalidade para manter essa ação vigente, é isso? Só antes de fazer as respostas, o deputado Ivan pediu a palavra, deputado? Sim, senhor presidente. Já... Muito obrigado. Bom, eu fui vereador na minha cidade, também fui líder do governo. E quando a gente queria destruir um negócio, a gente se comprometia a resolver. O governo se comprometia, me comprometo, mês que vem nós vamos apresentar um projeto de lei que vai regulamentar essa matéria, vamos tirar isso fora, que o governo vai ajustar isso. No outro mês era outro líder, no outro vez era outra bancada, no outro vez quem estava na oposição era governo, quem era governo estava na oposição. Então, eu, com respeito que tenho todos os colegas aqui, eu, pela minha experiência já de muitos anos, eu não acredito nessas histórias de que o governo se compromete a isso, se compromete àquilo. Acho que a gente tem uma grande oportunidade. A gente tem uma grande oportunidade, né, de resolver isso. O projeto de lei atende uma demanda da agricultura familiar de muitos anos. Eu recebi hoje pela manhã o telefonema de um produtor rural lá de Pouso Redondo. Paterno é o nome dele, ele planta hortaliças. Ele disse, Ivan, a gente não consegue participar da licitação. A gente não tem como, não tem condição, eu preciso vender meu produto aqui para a minha cidade. Então, ele pediu encarecidamente que esse projeto ande, para que ele possa ter a oportunidade de fazer isso. Para a gente possa ter a oportunidade de fazer isso. Então, eu já ouvi aqui, já outras vezes, né, essa manifestação de que o governo se compromete. As pessoas que se comprometem hoje são umas, amanhã são outras. A gente sabe que o governo já está... pessoas já estão se aparecendo, o deputado Mocelin, deputado Skudilac, para ser líder do governo.
já tem uma fila lá para ocupar o espaço do senhor no governo. E então acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, a rejeição do veto, e quero declarar aqui meu voto ao parecer do deputado João a mim, porque a gente resolve isso já. E é justamente o que disse o deputado Vampiro. Foi muito feliz o deputado Vampiro. A gente tem que aproveitar o que foi feito aqui. Ouvir o líder do governo, o deputado Vampiro tem uma sugestão de encaminhamento. Depois eu passo para o líder do governo para que possa se manifestar, para a gente colocar em votação. Deputada Paulinha Sopran. O veto será submetido à discussão e votação em um turno único dentro de 30 dias, contado seu recebimento. Os deputados votando sim aceitam o veto e votando não rejeitam o veto. Artigo 308. No caso de veto parcial, a votação poderá ser feita por parte. É isso que é o meu indicativo. Ver os artigos que efetivamente... Perfeito, ver os artigos efetivamente que confrontam a constitucionalidade do governo, fazer o destaque desse, aprovar efetivamente o projeto com o veto dos artigos. Eu posso dar uma sugestão também, senhor presidente. Eu vou lhe dizer assim, ó, gente, os mais importantes artigos para a política são justamente os inconstitucionais. A gente não ajuda muito a política da agricultura familiar fazendo isso. A gente pode resolver um problema político de consciência e de preservação do trabalho pretérito, mas o que a gente quer que esteja na lei, os artigos que se confrontam à constitucionalidade são justamente os que a gente se extingue e não vai fazer muita diferença na vida deles. Por isso que eu acho assim, ó, eu respeito a vida de cada um, né? Eu, diferente do deputado Ivan, também tenho muitos e muitos anos de vida pública, mais que Vossa Excelência, embora eu seja mais jovem, e posso lhe assegurar que na minha trajetória foi diferente. Ela é marcada por compromissos assumidos, estabelecidos e cumpridos. Não. De modo algum, Vossa Excelência pode garantir, presidente, a minha palavra. Não é uma questão de confronto, é uma questão de visão. Eu tenho fé nas pessoas e acredito nas pessoas e sempre... Vossa Excelência, por gentileza, pode ser educado e me permitir terminar o meu raciocínio, que é muito feio a gente interromper as pessoas dessa maneira, falta de educação, inclusive. Eu só estou querendo dizer que a minha vida foi pautada pelo trato com pessoas sérias de compromissos assumidos. E eu penso que eu penso igual ao que disse aqui o deputado Vampiro. Esse trabalho que a Assembleia, porque não foi um deputado, eu tive olhando, esse projeto, esse veto estava na minha mão, começou em 2015 essa discussão, gente, foi muita reunião que essa casa fez. E eu concordo, isso não pode ser jogado fora. Mas se a matéria chegar para o governo com itens inconstitucionais, mesmo que o governador não queira, a assessoria jurídica vai ter que judicializar e nada vai acontecer de bom na vida das pessoas que precisam dessa política. Por isso que eu sempre entendo que a conversa, o diálogo, esse arranjo é a melhor saída. E nesse aspecto, eu acho que vale sobrestar a votação do veto, nesse caso, ainda que esteja com o tempo estourado, para que se finalize esse arranjo de conversa com o governo e, de fato, esse compromisso seja sólido, que o líder do governo possa fazer essa conversa, que o deputado Milton possa afinar, porque o que a gente precisa que seja constitucional é o governo que tem que mandar para casa, né? Eu penso assim, Eu gostaria, deputada Paulinha, de ouvir o líder do governo e, em seguida, nós vamos colocar em votação conforme manda o regimento. Obrigado, deputado Milton, até pela prudência de Vossa Excelência. E eu acho que essa política aí que o deputado Ivanates fala, felizmente está acabando. Essa de prometer, essa de enganar, essa política que Vossa Excelência referiu aí, graças a Deus, e a população está mudando e está acabando. Esse governo tem mostrado seus compromissos, o que assume tem feito. É só ver aí o projeto de redução do 10º, de corte de cargos. Tudo que o governo pregou até hoje, ele tem cumprido. E os acordos com a Assembleia, até agora não houve nenhum problema. Tivemos a questão dos decretos do ICMS, que o deputado Milton foi um lutador, o governo assumiu um compromisso, foi construído um projeto e foi resolvida a situação. Inclusive, eu recebi agora, antes o telefonema do secretário adjunto da Casa Civil, dizendo que Vossa Excelência já conversou com o secretário Douglas. Esse projeto precisa de uns ajustes, por isso que ele está vetado. Ele estabelece, por exemplo,
que pode se pagar até 30% a mais em determinados produtos. Não pode ter esses itens num projeto de lei regulado pela Lei 8666 das licitações. Então, tem ajustes que têm que ser feitos e o projeto não pode passar dessa maneira. E o governo assume o compromisso, deputado Vampiro, como já assumiu com o deputado Milton, de reconstruir fazendo esses ajustes. Acerta o deputado João Amin em ser favorável, tem alguns ajustes a serem feitos e a nova administração, sem crítica, mas o ex-secretário da Educação, não sei se participou desse debate, a preocupação maior era fazer parte de conselhos nacionais, disso, daquilo, não sei o quê, mas as questões locais catarinenses da educação ficaram esquecidas. Então, eu vejo que dá para... E é um compromisso do governo, como já afirmado com Vossa Excelência, em montar uma comissão, aí alguém ser o autor, deputado Vampiro ou deputado Milton, e nós fazermos um projeto de lei que possa trazer mais competitividade ao pequeno agricultor, às pequenas cooperativas, ao nosso produtor local. A lei federal aqui, eu estava vendo, ela já estabelece incentivos, aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produtos em âmbito local, e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando comunidades tradicionais, indígenas e remanescentes quilombola. Até isso a legislação federal já estabelece. Então, nós já temos algum amparo para melhorar. Então, nosso pedido é pela manutenção do veto e pela construção desse projeto aí, atendendo todo esse debate que foi feito, e esse enriquecimento que houve para melhorar a competitividade dessa economia familiar rural. Encerrada a discussão, coloco em votação o relatório do relator João Amin, que é pela rejeição ao veto. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os votos contrários. 3, 4. Justificativa. 4 contrários. Minha justificativa, por que eu voto? O voto do presidente desempata. Eu... 4-3. 4-3, nesse caso o presidente não precisa votar. Eu vou fazer aqui uma justificativa, agradecendo, né, o relatório perfeito do deputado João Amin, mas eu tenho muito interesse que esse projeto realmente possa vingar no Estado, porque nós fizemos ele funcionar na cidade de Rio do Sul, está lá funcionando hoje, muito bem, é um exemplo para Santa Catarina. E eu vou cobrar aqui, publicamente, eu vou dar o voto de confiança, deputado Maurício, para o governo. Eu vou reapresentar o projeto de lei, deputado João Amin, e vou refazer a discussão operacional com os órgãos de governo, porque com a sociedade da produção dos agricultores familiares não há mais necessidade, está claro o que eles querem, a lei como está, ela não funciona e não protege quem produz, então nós vamos reapresentar com o compromisso do governo de participar na elaboração e execução desse projeto. É nesse sentido que eu faço o voto contrário ao relatório, então fica mantido o veto. Eu pediria que o deputado Maurício, então, pudesse fazer o voto vencedor, por favor, né, como líder do governo. Tá, deputado João Amin, lhe agradeço. Né? Eu acho que a minha justificativa é para nós darmos, nesse momento de início de governo, realmente um crédito à palavra e o compromisso assumido. E agradecendo aí, senhor presidente, nós fazemos o voto... Votou contra ou a favor? O voto vistas... Vampiro. Eu queria... Se manifestou quem foi contrário ao voto do relator. Manifestou para o senhor presidente.
Então eu só pediria, como é que cada um votou? Não, 4-3, mas como é que cada um votou? Contra o seu relatório, Quem votou contra? o deputado Vampiro. Mussolini e Vampiro. Então, por que teve voto... Eu queria fazer justificativa de voto. Não teve 4-4, é 3. Queria fazer justificativa de voto? O presidente não votou. Não, mas ele não vota porque o relatório foi o relatório. Não vota se não quiser, não quiser Não vota se não quiser. Não, pelo que eu entendi, nós votamos 4-3 Perfeito. com o voto do deputado Não, João. contrário. negativo. Quem se manifesta é o contrário. Então, tem Quem... que fazer a contagem do voto, porque eu não comprei. Não, tá certo. Perfeito, tá certo. Tá certo, Ivan. Senhores, Perfeito. encerrado a votação, o deputado Vampiro gostaria de fazer a justificativa do voto? Perfeito. Por favor. A minha justificativa é o seguinte, o deputado Dirceu Dresch não está mais na casa, perfeito? Ele foi o autor do projeto. O projeto recebeu um trabalho que foi liderado por ti, deputado Milton Robson, para fazer o substituto global. Quem fez todas as reuniões, fez tudo, foi você, como parlamentar, presidindo naquele momento e sendo interlocutor como relator no mandato passado. E aí o que acontece é o seguinte, sendo você entendendo que eu fiz um indicativo para a gente fazer o veto por artigo no plenário em destaque, que poderíamos ser feito. O governo não entendeu porque existiam muitos vícios de origem pela inconstitucionalidade. Considerando que o governo tem cumprido a palavra naquilo que tem acordado dentro dessas comissões, não só dessa, mas de outras, e isso não é uma coisa normal, ou seja, é uma coisa que tem vindo com coerência, por isso que eu votei de acordo, porque Vossa Excelência solicitou assim. Obrigado. E agradeço a todos os parlamentares. Deputada Paulinha, encerra. Pelo voto visto, só para deputado Milton, é importante que a gente construa uma lei que depois não haja nenhuma licitação aí de parte do Estado querendo atender a demanda dos pequenos agricultores e acabe na justiça, acabe com impugnação, acabe dando mais problemas. Então, é melhor, nesse momento, nós buscarmos todo o subsídio que houve aí dos colegas deputados e construirmos uma legislação que traga solução, não só aparente solução. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem de chegada, com a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, parecer o projeto de lei 117.2/2019. Autor, Vossa Excelência. Trata-se do projeto de lei que revoga o inciso 25 do artigo 2º da Lei Complementar 587/2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências, para o fim de abolir a exigência discriminatória prescrita. O projeto foi lido na sessão 2 de maio de 2019 e foi distribuído no mesmo dia nessa comissão. A matéria encontra-se em trâmite perante essa comissão para análise e apreciação da proposição exercendo sua função legislativa e fiscalizadora, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno. É o relatório. Voto. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do Regimento Interno. O projeto de lei dispõe sobre a revogação de um inciso da lei que dispõe sobre o ingresso na carreira de policiais militares e veda o ingresso de pessoas portadoras de tatuagens. O inciso 25 do artigo 2º da Lei Complementar 587/2013 foi contestado em ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob o número 9187-029/46.2013.8240000, que declarou a vedação ao ingresso na carreira de pessoas portadoras de tatuagem inconstitucional. Na sua justificativa, você coloca da seguinte maneira, abre aspas, saliento que a proposta almejada não tem um condão de interferir na estrutura orgânica das instituições militares, limitando-se tão somente a corrigir um equívoco da legislação que, ao estabelecer que uma simples tatuagem confere inaptidão de candidato, determinar exigência que não se coaduna com as premissas da Carta Magna. Além disso, e conforme julgado no Tribunal de Justiça, conforme relatei anteriormente. E assim decidiu o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de repercussão geral, número 89.8/450. Abre aspas. Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Assim, o projeto é legal e constitucional.
do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto 117.2/2019, devendo seguir seus trâmites regimentais. É o relatório. Presidente, eu gostaria de discutir. Em discussão, relatório OPL 117, relator deputado Luiz Fernando Vampiro, que é pela aprovação. Em discussão, deputado João Amin com a palavra. Eu não sei se vai pedir vista, eu ia pedir vista do projeto. Não, mas... Daí não sei se há necessidade de discussão, discutimos se pedir depois. vista, eu vou interromper, eu não vou discutir para dar prerrogativa Com e a peço palavra, que os outros façam isso com a também. palavra, deputado João Amin. Não, vai pedir vista. Vou. Não, por isso que eu... Eu deixo para discutir na próxima. Ok. Isso. Era isso Com que eu- vistas... É simplesmente que eu queria ver se tem... Não, é só para não... para ver se não tem alguns casos excepcionais. Vamos dar um exemplo que tem aquele boneco, o cara está com no braço aquele palhaço que quando mata um policial, o bandido ele incita enaltece o crime, né? Então, alguns casos nesse sentido que eu gostaria só de dar uma olhadinha se tem. Sim. Eu peço esse gabinete. Vistas em gabinete do deputado Coronel Mocelin. Com a palavra, deputado Vampiro. Requerimento de diligência ao projeto de lei 112.0/2019. Autor do projeto, deputado Gerry Comper. Trata-se de projeto de lei que altera a redação da linha C do inciso 1º e do parágrafo único do artigo 2º da Lei 14.219, de 2007, que dispõe sobre o registro de empresas para execução de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e estabelece nova redação ao artigo 4º da Lei número 5.684, de 1980. A matéria é de extrema relevância para a sociedade catarinense, mas merece uma manifestação prévia da Secretaria da Defesa da Casa Civil em relação a alguns pontos. Em suma, o que prevê com as mudanças do deputado Gerry Comper é que 20% da frota do transporte intermunicipal possam ser feitos com veículos com mais de 15 anos de fabricação. Hoje não é permitido por uma lei estadual. Hoje o número máximo é 10 anos e ele prevê uma alteração de 5, dizendo efetivamente que esses veículos estão em bom estado e, obviamente, tem toda uma aferição de institutos em relação à viabilidade de trafegar ou não. Então, diante deste fato, eu peço, obviamente, que agora não é mais o DETER, e sim a ARESC, que é a agência regulamentadora, que ficou pela nova reforma administrativa, uma diligência à ARESC para que se manifeste em relação a este processo específico. Voto ao PL 122, deputado Luiz Fernando Vampiro, pelo diligenciamento aos órgãos de governo. Eu pediria, deputado Vampiro, se nós podíamos incluir a diligência também para a Associação das Empresas de Transporte Turístico e de Fretamento de Santa Catarina, a ETUSC, para que ela também se manifeste, porque é órgão interessado. Perfeito. Perfeito, senhor presidente. De acordo? Então, o voto é pela diligência. Em votação. Aprovado. Mais algum projeto, deputado Vampiro? Sim, senhor presidente. Agora é ofício. Parecer ao ofício 46.0/2019. Solicita a revogação da lei que declarou de utilidade pública a Associação Vale do Canoinhas. O ofício 46.0/2019 trata da renúncia da Associação Vale do Canoinhas quanto à respectiva declaração de utilidade pública. A matéria foi no expediente do dia 10 de abril de 2019 e encaminhada a essa comissão, na qual fui designado relator. Da análise dos autos, verifico que a entidade em comento renuncia ao título de utilidade pública estadual que lhe foi conferido pelo item 906 do anexo único da Lei 16.733, de 15 de outubro de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina, tendo em vista a determinação do Ministério da Justiça para que proceda à renovação do seu título na OCISP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Portanto, para que a manifestação da associação seja atendida, faz-se necessária a revogação do item 906 do anexo único da Lei 16.733, nos termos do projeto de lei que apresento em anexo. Diante do exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela tramitação do ofício na forma do projeto de lei anexo. Eu fiz um projeto de lei, obviamente, pedindo a revogação, e é isso que eu apresento para vossas senhorias. Em discussão, o relatório do ofício 46.0/2019, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir para a retirada da pauta do ofício 3.0/2019. O deputado Fabiano da Luz pediu para me retirar, eu vou respeitar o colega. Obrigado. De acordo. Só voltando aqui ao relatório de Vossa Excelência sobre o projeto de lei 117.2, que o voto é pela aprovação, o deputado Mocelin abre mão do pedido de vista, então eu coloco em discussão novamente, deputado João. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar. Só pela ordem, como havia pedido a palavra no início para a discussão, deputado João. As tatuagens que ele liberou. Eu coloco em discussão, então, o projeto, com a palavra do deputado João Amin, que havia pedido no horário de discussão em primeiro para discutir. Até os ânimos ficarem um pouquinho mais quentes aqui na reunião, a gente estava falando sobre coerência, né? Prerrogativa do Legislativo e etc. Essa minha manifestação vem ao encontro, presidente, a uma devolução de vista que o deputado Ivan Nats vai fazer daqui a pouco, pelo menos é o que está na pauta, ao 001.8/2019, do deputado Márcio Machado, que também dispõe sobre o ingresso na carreira das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências. Esses dois projetos, na minha opinião, poderiam até ser discutidos conjuntamente. Por quê? Há dois projetos aqui do deputado Márcio, que dispôs sobre o ingresso da carreira, e também sobre os dois com relação aos militares, idade e altura, isso mesmo, e os dois pareceres do deputado Maurício Scudilarc são pela aprovação, pela admissibilidade dos dois projetos. Duas iniciativas do deputado Márcio. Com relação a uma das iniciativas do deputado Márcio, a Secretaria de Estado da Casa Civil, a Polícia Militar se manifestam contrários. Num parecer bem complexo, assinado entre o Edgar Pinto Júnior, consultor jurídico da Secretaria de Segurança, o Flávio Rogério Graff, etc. Já os projetos de lei da deputada Luciane Carminati, do deputado Ricardo Guide, que altera a lei complementar aumentando o percentual mínimo do sexo feminino, ou seja, visa aumentar uma cota, um percentual mínimo. Do deputado Sargento Lima, que estabelece um percentual mínimo na distribuição de vagas em concursos públicos na Polícia Rodoviária Estadual, relatado pelo deputado Mocelin. Primeiro foi relatado pelo deputado Maurício. E o projeto de lei do deputado Jair Mioto, que é relatado pelo deputado Ivan Nats, esses têm os seus pareceres pela rejeição. Eu vou me atentar aqui única e exclusivamente à procedência dos projetos, todos de origem parlamentar. E peço aos 9 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça que a gente tenha uma linha. O que me parece é que, dependendo do autor do projeto, o parecer vem de uma maneira, mesmo com manifestação contrária da Secretaria de Segurança Pública, dos órgãos do governo do Estado. Ou a gente vota todos a favor e deixa discutir, e deixa aprovar e o governo entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou o que quer que seja, ou a gente vai contrário a todos. Agora, não é porque um deputado X apresentou, eu vou ser a favor, o deputado Y apresentou, eu vou votar contra. A gente tem que ter coerência. Então, eu já fui autor de um projeto desse também na outra legislatura.
Eu já fui autor e, inclusive, o governo do Estado, na ocasião, não se manifestou da maneira como tem que se manifestar, que é dando um parecer embasado em legislação, em argumentos técnicos, argumentos práticos. Na época, quando eu propus o mesmo do deputado Márcio, o comandante da PM foi para a imprensa e falou mal de mim. Disse que eu tinha que me preocupar com outras situações, que isso não resolveria a segurança pública do Estado de Santa Catarina. Um péssimo comandante da polícia, por sinal. Péssimo. Então, eu gostaria de repente, esses dois projetos serem sobrestados hoje, tanto a devolução do deputado Ivan quanto a do deputado Lima, e a gente conversar entre nós para saber qual vai ser a nossa linha de encaminhamento futura. Porque, senão, eu posso até não acreditar nisso, posso até não achar isso, mas quem nos acompanha pela televisão vai achar que depende de quem parte o projeto, ele é apreciado de uma maneira na Comissão de Justiça. Então, eu peço apenas coerência dos demais pares. Senhor presidente, deputado Joamin, antes de continuar o debate, só para nós nos atermos ao PL 117, que ele não é o mesmo tema dos projetos do deputado Márcio, que diz respeito à idade... Não, nenhum é o mesmo assunto específico, mas todos estão tratando de corporação militar, ingresso na carreira, percentual mínimo, tatuagem, altura, etc. Então, Vossa Excelência faz um requerimento para que seja pensado... Alteram todos a mesma lei, deputado Milton. Todos alteram a mesma lei, que é uma lei. É a só que 587. Senhor presidente, eu estou inscrito. Eu gostaria de pedir a palavra. Entendido a posição do deputado Joamin, depois, caso seja entendimento, nós colocaremos em votação o requerimento de Vossa Excelência. Continua em discussão pela Senhor ordem do deputada Paulinha, depois do deputado Maurício e depois do deputado 30 segundos. Vampiro. Eu ainda não entrei nos méritos das matérias, dos assuntos, se é altura, se é tatuagem, se é idade. Eu estou apenas pedindo um encaminhamento de... Senhor presidente, se me permite, eu quero lhe dizer que, de fato, assim, a fala do deputado Joamin é muito coerente. Ele tem toda a razão. A gente tem procurado fazer isso. Eu acho que a semana passada ela foi um divisor de águas. A comissão amadurece à medida que a gente vem se reunindo aqui. Mas eu gostaria de pontualmente apresentar a discussão acerca da questão da tatuagem. Eu concordo em quase tudo com o João hoje. Veja, só uma questão que eu pondero, João. No meu ponto de vista, altura e idade são quesitos semelhantes no ingresso. A tatuagem, no meu ponto de vista, ela segue, embora altere a mesma lei, uma linha de raciocínio diversa, porque é uma questão específica, pontual, assim, de um costume que é para homens, mulheres, altos, baixos. Enfim, a tua linha de raciocínio ela é coerente. Eu acho que o que vai se seguir... Consegue uma parte, Paulinha? Claro. Paulinha, é isso mesmo que eu não estou falando. Eu ainda não entrei no mérito de cada uma das mensagens. Todos os projetos estão alterando a mesma lei, a 587. Sim. Então, se a altura é mais importante que a tatuagem, se a tatuagem não é tão importante quanto a idade, não é isso ainda. Quem sabe na ocasião correta eu vou discutir, mas agora é a admissibilidade de um projeto de lei de autoria de um deputado, do parlamentar. Sim, eu compreendo. Eu quero só concluir meu raciocínio para ficar mais claro para você. Assim, só no ponto de vista de como falaste na possibilidade de discutir todas as matérias em comum, eu entendo que elas são diversas nesse sentido, no mérito, mas julgando a constitucionalidade, para ser precisa e nem adentrar muito no meu pensamento a respeito. Eu acho que eu sempre defendi esse pensamento. Eu acho que toda forma de preconceito deve ser abolida, extirpada da nossa sociedade, seja dentro de uma corporação ou não. Eu apenas quero dizer que o projeto de lei do deputado Milton é absolutamente constitucional. Eu não vi nele nenhuma inconstitucionalidade. E o relatório apresentado pelo deputado
Luiz Fernando Vampiro também muito bem feito. Nesse sentido, a despeito do que a gente pode deliberar sobre o método para os outros projetos, viu, João? De a gente seguir uma linha, eu entendo que a matéria é constitucional, é pertinente e deve seguir adiante. Com a palavra, o deputado Maurício Kudilac, depois o deputado Luiz Fernando Vampiro. Eu só entendo aí que, com todo o respeito, deputado João Amin, tem um equívoco. Dizem que daqui a uns anos não vai ter mais advogado. Vai jogar num computador as informações e o computador vai dar a resposta, como se todos os casos fossem idênticos. E cada caso é diferente. E nós recebemos, quando pedimos parecer de secretarias, de órgãos, de entidades, pareceres divergentes. E às vezes a favor, às vezes contra. E nem por isso, deputado Ivan, nós somos obrigados a acatar o parecer. Porque senão quem vai estar legislando é quem encaminha o parecer para a Assembleia Legislativa. Então, quem tem que tomar a decisão pelo sim ou pelo não é o deputado. Então, quando você vem a resposta lá pela inconstitucionalidade na questão da idade, e você entende, como legislador, que com a longevidade, com a mudança da qualidade de vida, ele pode entrar com uma idade maior, é uma decisão tua, você não fica vinculado àquele parecer. Quando vem a questão da altura, você não fica vinculado àquela questão. Quando eles te respondem que é inconstitucional, porque pelo número de ocorrências, o número de mulheres que atendem, o número de homens que são presos, eles precisam manter um equilíbrio do número de policiais masculinos e femininos, isso aqui nós vamos analisar e vamos entender se sim ou não. Bem falou o deputado Mocelin, descobriu-se depois de uns tempos que as tatuagens feitas nos presídios, elas todas têm código, têm significado. Inclusive o código do matador de policial. O cara que faz uma tatuagem que entre os marginais sabem que aquilo ali significa que ele se diz matador de policial. E essas questões todas têm que ser estudadas, têm que ser analisadas. Então, eu entendo aí, admiro o deputado João Amin por seus posicionamentos, mas nós não podemos aqui ficar vinculado, tomar uma decisão que é tudo sim ou tudo não. Eu acho que cada projeto, os deputados têm a obrigação de analisar os pareceres, as respostas e tomarem a sua decisão, independente de quem é o autor daquela iniciativa. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Maurício. Passa a palavra ao deputado Vampiro, relator do projeto. Olha, presidente... Deixa eu ler aqui. Senhor presidente, o deputado João Amin, ele faz quase que uma solicitação de conexão, a pensar todos por conexão. As matérias que ditam, obviamente, respeito à carreira de militar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nós estamos falando, e o que está falando esse projeto especificamente, é algo que não está mais no mundo jurídico. Ou seja, a ADIM, no Tribunal de Justiça, já julgou efetivamente aquilo. Este artigo, efetivamente, não tem mais eficácia no mundo jurídico. Se você for fazer um concurso público, ele não é mais obrigatório isto. O que o Milton Obles quis fazer? Segundo a Lei 589, que é da consolidação, qualquer parlamentar pode fazer a proposição efetiva de fazer o quê? De fazer correções em relação à legislação. O que está especificamente aqui nesse caso é isso, nada mais que isso. Nós não estamos efetivamente fazendo uma discussão de cotas, de reserva de mercado, de altura ou de mulher. Nós estamos pegando algo que já foi determinado pela Justiça Catarinense, pela Justiça Nacional, e estamos adequando a legislação. Só isso, nada mais. Isso preconiza no artigo 8º da Lei 589 da Consolidação que qualquer um parlamentar ou qualquer comissão pode proceder. É isso que o deputado Milton Obles acaba de fazer. O Milton Obles não está fazendo efetivamente. É uma correção
suprimindo o artigo que já está superado por uma decisão judicial. Ponto. O resto dos processos, deputado João Min, eu acho que até tu tens razão em fazer conexão, porque dizem cota, altura, idade máxima, idade mínima. Isso sim, especificamente, que não tem nenhum julgado e nenhum preceito constitucional ainda que foi alterado aqui nesse sentido. Por isso que eu faço a minha sustentação de absoluta constitucionalidade no preceito da Lei 589 da Consolidação, que qualquer parlamentar pode propor, e eu peço para que seja voto favorável ao nosso relatório. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero dizer que eu sou fã desse cara. Perfeita observação. A palavra, deputado Mocelin. Justamente, deputado Vampiro, que por isso que eu retirei o pedido de vista, porque, inclusive, o parágrafo 2º do artigo 2º, ele já veda aqui tatuagens, pinturas ou marcas que representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias contrárias às instituições democráticas ou que incitem a violência ou qualquer forma de preconceito ou discriminação. Então, esse não está sendo revogado, está sendo revogado aquela que proibia tatuagem externa. Então, eu já dou parecer aqui pelo voto favorável. Senhoras e senhores, para nós continuarmos, esse projeto ele visa exatamente a ação do parlamento para suprimir o dispositivo da legislação, evitando assim a recorrente confusão de candidatos em concursos públicos, assim como a economicidade processual da boa prática política e legal. Então, nós vamos, com o parecer já dos demais parlamentares, deputado João Min, nós não vamos botar em votação o vosso requerimento, vamos direto ao voto do projeto, que é pela aprovação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Deputado Vampiro encerrou. Tem mais algum projeto? Passamos agora ao deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente, a todos os colegas, quem nos assiste em suas casas. Tem um projeto de lei aqui, de autoria do deputado Felipe Estevão, que trata de projeto de origem parlamentar que obriga todas as escolas de ensino fundamental e médio da rede pública do Estado a incluir, ao menos uma vez no ano letivo, a apresentação do Programa Educacional de Resistência à Droga e Violência, PROERD, pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Ante qualquer manifestação, entenda necessária diligência aos órgãos envolvidos na proposta. Assim, nos termos do artigo 442 do Regimento Interno dessa Casa, propõe a diligência à Secretaria do Estado de Educação e à Secretaria de Segurança Pública. Voto do Coronel Mocelin, o PL 150, é pelo diligenciamento. Se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Seguinte, senhor. Eu tenho um PL aqui, de autoria também do deputado Felipe Estevão, que trata de autorização à cessão de arma de fogo aos servidores civis e militares da carreira de segurança pública após aposentadoria, reserva ou reforma. De acordo com a discussão da última reunião que a gente teve, eu conversei com ele e ele pediu, então, para retirar esse projeto por causa da lei que já existe, que não veda a autorização, então ele vai dar mais uma olhada no projeto, então eu vou retirar de pauta. Também tem um outro projeto aqui que estava em pauta, da deputada Paulinha, ela também, eu estou retirando de pauta a pedido da autora. Era isso. Não tem. Era isso, presidente. Meia parte já. Só esses 3 PLs que eu tinha para relatar. Pela ordem, eu vou ficar. Deputado Maurício Kudilac. Senhor presidente, eu não tenho projetos pautados, mas se for aceito fazer extra falta... No final, então, isso. Senhor deputado. Deputado Ivan Nats. Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia, deputada, bom dia quem nos acompanha aqui. Eu abro a minha pauta para fazer a devolução de vistas do PL 1.8/2019, de autoria do deputado Márcio Machado. E também
já no mesmo sentido, o PL 11.0 de 2009, também do deputado Márcio Machado. Na verdade, senhor presidente, os dois projetos tratam do debate que a gente estava travando aqui, da questão da alteração da lei de acesso à carreira da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Eu estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. PL 01.8 e 11.0. Eles têm parecer meu pela aprovação. Com relação ao PL 1.8 2019, eu também tenho vistas e eu gostaria de não colocar em votação hoje, fazendo para a próxima semana, em função de uma consulta que nós queremos fazer ao governo com relação à idade de 30 ou 40, até pelo impacto da possibilidade que se avizinha da aprovação da nova idade mínima da Previdência. E é da questão da idade, deputado Joamin, esse 1.8. Então, eu gostaria de fazer essa consulta, porque se nós aprovarmos aqui, como está, com 40 anos, e a lei for aprovada com 65, a idade mínima de aposentadoria, nós teremos policiais se aposentando com 25 anos de trabalho, né? Se for com 35, teria 30 anos de trabalho. Então, acho que vale a pena a gente fazer esse debate, não pelo cerceamento à possibilidade de participar de concurso público, mas de efetivamente poder cumprir uma carreira dentro do setor, porque nós sabemos que o serviço público agrega, e agrega em muito hoje. A diferença entre um servidor público e um servidor da iniciativa privada normal é muito grande, né? Eu acho que vale a pena esse debate, porque nós estamos na iminência de aprovar. Então, eu gostaria de apresentar a minha devolução de vista na próxima semana, pedindo a compreensão de Vossas Excelências, e o PLC 11.0, que foi devolvido vistas, o voto é pela aprovação. Nós colocamos, então, em discussão o PLC 11.0, que foi devolvido à vista sem alteração. O voto é pela aprovação, que altera a altura para adequar as normas do serviço militar. O 11.0. 11.0. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Os dois comandantes do bombeiro da PM disseram que eram contra, mas eles não podiam vir defender, porque eu acho que os dois não têm licença. Deputado Ivan Netos. Senhor presidente, eu faço devolução do vistas do PL 44.2 2019, de autoria do deputado Mocelin, que altera a Lei 14.949 de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para a matrícula anual na rede pública e privada de ensino do Estado de Santa Catarina. Eu estou devolvendo sem manifestação. Há vistas também nesse projeto, deputado João Amin. Não, o deputado fez o voto vista contrário ao parecer. Então, pela precedência, primeiro nós precisamos votar o parecer do deputado Maurício Scudillac pela aprovação. Se ele for rejeitado, daí sim vota o voto vista do deputado João Amin. Para discussão? Em discussão, deputado Coronel Mocelin. Senhores, eu vi o vista contrária ali do pedido de vista do deputado João Amin, mas eu não estou questionando a lei federal, muito pelo contrário. A lei federal, ela proíbe, ela torna obrigatória a vacinação, inclusive dá sanções para quem não cumprir a obrigatoriedade da vacinação. O problema é que nosso Estado, como é que eu faço para cumprir a lei? Então, só hoje, aqui de ontem, na Folha de São Paulo, diz o seguinte: de 8 vacinas infantis, o país atinge a meta de apenas uma, que é a BCG, que é feita na maternidade.
As demais, a meta seria de 95%, está atingindo 80%, 81%. O que nós estamos fazendo é exigir que a carteira de vacinação ela seja apresentada em dia no ato da matrícula, até os 18 anos de idade. E quem não apresentar não veda o aluno de estudar. Simplesmente ele tem mais um prazo para se adequar, e se ele não se adequar, é encaminhado para o Conselho Tutelar, que é o que fala a lei federal. Só que hoje, quem é que sabe quem que são as crianças que estão em dia com a carteira de vacinação? Ninguém tem, ninguém sabe, não tem uma forma da gente tornar efetiva a legislação federal. Então, por isso que está apresentando esse projeto de lei, para que as crianças elas apresentem, os pais das crianças apresentem a carteira de vacinação no ato da matrícula em dia. É só isso que a gente está pedindo, matrícula e rematrícula também. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a deputada Paulinha. Eu queria dizer que eu fiquei bastante... A matéria me agrada de forma... A matéria me agrada de sobremaneira, porque, de fato, a gente não vem cumprindo as metas de vacinação na infância, né? O Estado não consegue bater, porque justamente nos municípios onde a gente deve promover essa ação, há uma descontinuidade. Então, é um incentivo a mais para o cumprimento, independente da questão de mérito, né? Na verdade, não é inconstitucionalidade. Então, eu acompanho o autor na proposição, porque não enxergo inconstitucionalidade em sua forma. Só posso fazer um complemento? É que nas campanhas de vacinação são produzidas vacinas e que elas têm prazo de validade. E se não cumprir a meta, essas vacinas são descartadas, gerando um custo para o Estado e por irresponsabilidade dos pais. Então, eu acho que isso aí se torna uma forma de também o Estado economizar. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Só pelas mesmas razões expostas. Ainda discutindo, deputado Moraes. O senhor foi muito rápido aí, não deu. Né? Pelas mesmas razões, eu acho que é uma forma de controle, que, como disse o deputado Mocelin, daqui para frente, com essa lei, as famílias vão vacinar e vão ter o cuidado de guardar a carteira de vacinação, sabendo que na hora da matrícula vão ter que apresentar. Só para reforçar naquela questão anterior, que Vossa Excelência ficou com vistas, o militar, para ele se aposentar, ele tem que ter idade mínima e tempo de serviço. Então, ele não vai se aposentar com idade, ele vai ter que cumprir 30 ou 35 anos de serviço e ainda ter a idade mínima. Então, ninguém vai se aposentar com 20 anos de serviço, com 25. Só para clarear. Obrigado, senhor presidente. Ok. Em votação, PL 044, que é pela aprovação. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Voto contrário, deputado João Amin. Deputado Ivan. Senhor presidente, trago a apreciação da comissão. O parecer é ofício, né? Trago o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, parecer do ofício 606.0/2018, que solicita a revogação da lei que declarou de utilidade pública a Fundação CERT. Da análise dos autos, verifico que a entidade em comento solicita que seja revogada a lei que declarou de utilidade pública estadual. Portanto, faça necessária a revogação do item 524 do anexo 16, o anexo único da Lei 16.733, de 15 de outubro de 2005, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina, nos termos do projeto de lei que apresenta o anexo. Diante do exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela tramitação do ofício na forma do projeto de lei em anexo. Ou seja, apresenta o projeto de lei para regulamentar a extinção da entidade. Da declaração de utilidade pública, né? Extinção da declaração de utilidade pública. O parecer ofício 606 é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Ainda com a palavra, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, apresento o projeto o projeto de lei 147/2009, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo na Carteira Nacional de Habilitação e de identidade, de autoria do deputado Volney Weber.
Trata desse projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo nas carteiras nacional de habilitação e identidade no âmbito do Estado de Santa Catarina. O parágrafo 1º do projeto de lei, por sua vez, estabelece que deverá conter impresso em campo específico o tipo sanguíneo do habilitado na Carteira Nacional de Habilitação, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, DENATRAN, e identidade expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. O autor justifica o seguinte: a matéria em pauta é de legítima proteção da defesa da saúde, sendo de competência concorrente do Estado, por meio da Assembleia Legislativa, dar eficácia à sua norma, que não vem sendo cumprida pelo DENATRAN, tornando-se obrigatória por meio de lei ordinária no âmbito do Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente. Voto. Preliminarmente, observa-se que na proposta legislativa e análise pretende-se incluir o tipo sanguíneo em toda a carteira de habilitação expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, bem como em toda a carteira de identidade expedida pela Secretaria de Estado de Segurança no âmbito do Estado de Santa Catarina. Cabe estabelecer esse ponto que matérias dessa natureza já foram expedidas e rejeitadas no âmbito dessa Constituição, ou seja, já houve esse debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça, através de diversos projetos de lei, e que foram rejeitados pela Comissão de Constituição e Justiça face à inconstitucionalidade. No projeto de lei 94.1, por exemplo, 2014, dispunha sobre a inclusão do tipo sanguíneo e a possibilidade de doador de sangue na Carteira Nacional de Habilitação, emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito no Estado de Santa Catarina. Também no projeto de lei 284.5 de 16, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do tipo sanguíneo no fato RH da carteira de identidade emitida pelo órgão de identidade do Estado de Santa Catarina. Vale estabelecer que o voto pela rejeição da proposta, à época, na Comissão de Constituição e Justiça, fundou-se no vício de inconstitucionalidade, na medida que cabe privativamente à União legislar sobre trânsito, segundo o artigo 159 da Lei Federal. Ou seja, já tramitaram aqui alguns projetos de lei com o mesmo teor que foram rejeitados pela Comissão de Justiça por inconstitucionalidade, porque ataca a competência exclusiva da União. Nesse cenário, face à inconstitucionalidade acima posta, dispensa a análise da proposta legislativa por quanto aos demais pressupostos observa-se a obrigatoriedade desse colegiado. Assim, senhor presidente, diante da flagrante inconstitucionalidade da matéria, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 147.2019. É como voto, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de pedir vista da matéria. Eu acredito até que, na verdade, hoje o presidente Bolsonaro está apresentando no Congresso, vai entregar pessoalmente, a nova lei em relação à carteira de habilitação e à carteira de identidade nacional. Então, tem uma regulamentação nova que está sendo apresentada. Então, eu vou pedir vistas em gabinete para mim. Vistas ao deputado Luiz Fernando Vampiro. Mais alguns projetos? É isso, presidente. Nós temos dois projetos na pauta. Um é um pedido de diligência ao projeto de lei 132.1, da autoria da deputada Paulinha, que dá nova redação ao artigo 12 da Lei 17/2001, de 13 de julho de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina. Tendo em vista a natureza da matéria, entendo relevante oportunizar a manifestação dos órgãos governamentais competentes, assim sendo, emitir parecer desta comissão para diligenciamento para a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, assim como ao Ministério Público de Santa Catarina, curador da Infância e Juventude. É como voto, não havendo quem queira discutir, voto em votação, diligenciamento. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 13.1/2019, de autoria da mesa diretora da Casa, que dispõe sobre a aplicação de penas disciplinares aos servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Trata-se de um projeto de lei complementar de iniciativa da mesa da Casa, que dispõe sobre a aplicação de penas disciplinares aos servidores do quadro pessoal do Alesc. Esse projeto de lei ele vem na mesma esteira já de 2016, feita ao Ministério Público, onde tira essa prerrogativa da PGE e passa às casas instituir as penas, eventuais sanções disciplinares aos funcionários da casa. Nesse sentido, eu voto pela admissibilidade desse projeto de lei complementar. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Nós temos dois projetos extra-pauta que eu consulto Vossa Excelência. Deixa eu relatar, presidente? Você pode me excluir da pauta? Tens mais um? Eu tenho a minha pauta, né? A tua pauta ainda não foi? João Amin já usou tanta palavra Inclusive, eu não sei se... João Amin, era antes do Ivan Natos e eu tinha colocado aqui como Vossa Excelência já tinha apresentado. Já Desculpa, presidente. Como eu fui abordado por um pessoal que estava acompanhado de ti, eu não sabia qual era o momento que eu tinha entrado na sala, mas... Desculpa. Com a palavra, deputado João Amin. Bom, presidente, são 2 projetos apenas, cumprimentar a todos e a todas. Um é um projeto, pareceu o projeto de lei 85 de 2019, da deputada Luciane Carminati e outras, mas já há um mesmo projeto de lei que ela quer incluir como atividade extracurricular obrigatória o ensino do conteúdo Lei Federal 11.340, Lei Maria da Penha, no currículo das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Já há um outro projeto de lei da mesma natureza em tramitação na Casa, então eu sugiro o apensamento e a diligência à Secretaria apensamento dos 2 projetos e o envio dos 2 à Secretaria de Estado da Casa Civil e Secretaria de Estado da Educação. Diligência. Relatório do deputado João Amin sobre o PL 85.0/2019, autoria da deputada Luciana Carminati, pelo diligenciamento. Em votação, todos de acordo, aprovado. Com a palavra, deputado João. Eu tenho uma devolução de devolução de vista com um parecer contrário ao do relator, presidente. É o projeto de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agremiações futebolísticas de manter os ingressos no mesmo valor das torcidas, apresentando diferenciações que se justifiquem no tocante à qualidade do assento e local privilegiado. O relator é o senhor? Favorável. Porém, eu tenho um voto contrário, presidente, e gostaria de explicar. Com amparo no regimento, no artigo 140 do regimento interno desta Casa, pedi vista a esse projeto de lei do deputado Kennedy. Com efeito, o assunto tratado pela proposição em comento afeta diretamente os clubes de futebol do Estado de Santa Catarina. Nesse sentido, as associações de clubes de futebol profissional de Santa Catarina e a Federação Catarinense de Futebol encaminharam a este deputado, eu os provoquei, eles encaminharam, o parecer 01 de 2019 e o ofício 46 de 2019, respectivamente, por meio dos quais se expressam a respeito do tema versado no projeto de lei em análise. A Associação de Clubes Profissional de Santa Catarina manifestou-se nos seguintes termos. Foi apresentado o projeto 69 de 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, tendo como relator o deputado Milton Obres, que apresentou emenda, sendo que o texto original tem como propósito a questão envolvendo preço de ingressos para compra em estádios pela torcida visitante. Assim, analisando o PL, podemos observar claramente que já existe o Estatuto do Torcedor, Lei Federal 10.671, de 15 de maio de 2003, que trata do assunto em seu artigo 24, que fala o seguinte: os valores estampados nos ingressos destinados ao mesmo setor do estádio não poderão ser diferentes entre si, nem daqueles que divulgados antes da partida pela entidade detentora do mando de jogo, protegendo assim o consumidor. Também podemos ver que o Regulamento Geral das Competições da Confederação Brasileira de Futebol de 2019, no seu artigo 85, diz que os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados pela torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos RECs.
Desta forma, o projeto de lei 69/2019, que tem somente 3 artigos, podemos concluir que as justificativas apresentadas para que o projeto de lei seja aprovado em nada contribuem ou espelhem a sua necessidade, já que relata questões alheias ao ponto principal do PL, fugindo totalmente da questão ingresso de visitantes. Sobre a emenda substitutiva global, apresentada pelo relator, tem menos problemas que a lei original, já que estabelece algumas ponderações em caso excepcional, ou seja, em caso de promoções pelo clube local. Assim, sem se aprofundar demasiadamente no caso em questão, já que é de simples análise, fica claro que o PL 69 de 2019, na verdade, não vai ajudar os consumidores, já que os torcedores dos clubes já são fiscalizados pelo Estatuto do Torcedor, PROCONs e pela própria CBF. Dessa forma, conclui-se que o PL 69 deverá ser arquivado por pura falta de necessidade. Assim, se manifestou a Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina. Por seu turno, a Federação Catarinense de Futebol assinalou que o objeto do projeto de lei acima mencionado já consta na Lei Federal 10.671, de 15 de maio de 2003, Estatuto do Torcedor, artigo 24 também, salientando também que o dispositivo legal acima mencionado já consta nos regulamentos gerais das competições promovidas pela CBF. E de uma maneira muito parecida à Associação de Clubes, relator, ele também se aprofundou, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, das entidades da administração do desporto, a liga ou a entidade da prática desportiva, de que violar ou de qualquer forma concorrer com violação do dispositivo nessa lei. Observado o devido processo legal, já estabelece aqui os valores das multas aos clubes, né? Que chega a um valor máximo de R$2 milhões. Dessa forma, a Federação Catarinense de Futebol entende que, como o projeto de lei supramencionado é totalmente redundante ao que dispõe o Estatuto de Defesa do Consumidor, do Torcedor, acima citado, será totalmente desnecessária a sua aprovação. E eu gostaria aqui também de prestar eu anexo, presidente, as 2 manifestações. Os clubes de futebol hoje, eles têm uma série de obrigações e no tocante aos clubes catarinenses, nós somos sempre prejudicados com relação aos outros clubes. Os clubes catarinenses independentes, série A ou B, recebem menos da televisão. Há um desafio enorme por trazer o torcedor aos estádios. Então, eu acredito que isso vem de encontro aos clubes de futebol de Santa Catarina. Por isso, em face do exposto, corroborando as razões expedidas pela Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina e pela Federação Catarinense de Futebol, meu voto visto é pela inadmissibilidade da tramitação processual do projeto de lei 69 de 2019. Como se manifesta o deputado Maurício, que também tem vistas ao processo? Senhor presidente, eu ouso concordar em grau, gênero e número aí com o deputado João Amin. Quando eu pedi vista já era... Ô Maurício, quando tu concorda comigo, tu ousa. Essa, cara. Então, eu sabia já que... Para não perder o princípio da cordialidade, né, deputada? Eu sabia já que o deputado João Amin seria muito zeloso nessa questão e eu também tenho essa preocupação, até porque eu acompanho o esporte há bastante tempo e vi que esse projeto aí só traria problemas aos clubes e à federação. Então, eu devolvo e, se Vossa Excelência permitir, acompanho o voto. Como tem prerrogativa o voto anterior, e pelo estudo feito pelo deputado João Amin, que realmente é bem fundamentado, eu declino do meu voto anterior e colocamos em votação, tem vistas ainda a deputada Paulinha, mas eu acho que nós podemos colocar em votação porque eu estou declinando do relatório anterior e a vista só poderia construir um voto idêntico. Então, nós colocamos em votação o relatório do deputado João Amin, que é pela rejeição da matéria. Em votação, aprovado. Com os louvores do deputado Scudillac e meus também, deputado João Amin. Eu quero, antes de repassar, nós temos
dois projetos, senhores, bem rapidinho, são projetos simples, extra pauta. A mensagem de veto 1421/2018, veto total ao PL 369.9/2012, de autoria do deputado Dirceu Dresch, que dispõe sobre a divulgação de custos de propaganda realizados pelos poderes constituídos no Estado de Santa Catarina. Essa matéria já foi amplamente debatida. Ela é uma matéria de difícil execução, trazendo mais custos. A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou por diversas oportunidades sobre a inconstitucionalidade e, sem entrar muito ao mérito, o meu voto é pela manutenção do veto, né, em função da sua dificuldade de execução. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Deputado Maurício Scudilhac, Vossa Excelência tem um projeto de lei extra pauta. Eu tenho, senhor presidente, tenho 4 projetos aí que são pelo diligenciamento. Projeto 143.4, projeto 152.5, posso ler a emenda? Institui a política estadual de incentivo à reinserção social de apenados e egressos do sistema prisional, de autoria da deputada Paulinha. 143, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre a inclusão de sucos de frutas naturais na merenda escolar da rede estadual de ensino. O 138, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera a Lei 10.297, que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, diligência à Secretaria da Fazenda. E o projeto 131, de autoria da deputada Paulinha, também, que dispõe sobre a organização e controle de crianças e idosos abrigados em casas de proteção no estado de Santa Catarina. Esses 4 projetos são pelo diligenciamento, senhor presidente. Esse foi rápido, né? Projeto 131.0, 138.7, 143.4, 152.5, todos pelo diligenciamento. Concordo, pelo menos como estão, aprovado. Senhores deputados, antes de encerrar, Eu tenho 2, mas eu posso deixar para a próxima sessão. Antes de encerrar, eu gostaria de cumprimentar aqui meu amigo conterrâneo Júlio Ramos, da nossa cidade de Rio do Sul, pregoeiro, leiloeiro oficial lá, e um grande amigo que nos acompanha aqui hoje. Também o nosso vereador Prando, que vem acompanhado dos amigos lá da cidade de Ouro, né? Tratar da nossa famosa estrada lá de ligação Ouro-Jaborá hoje. Então, agradecer a presença de todos vocês. Senhor presidente. E agradecer também aqui a presença do ilustre amigo, procurador da República, doutor Georgino. Seja bem-vindo à nossa casa, doutor Georgino. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Maurício Scudilhac. Eu tenho mais um projeto em homenagem ao deputado Mocelinha, de autoria dele, se nós pudermos Todos estão com vontade de trabalhar. Então, com permissão, senhor. Ele altera a Lei 16.333 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina, no que tange a prestação de conta das entidades declaradas de utilidade pública. Então, procurou-se tornar mais ágil a tramitação dos projetos com referência à prestação de contas para a manutenção do título de utilidade pública. Dessa forma, eu quero corroborar o parecer emanado da consultoria legislativa da Assembleia. O projeto de lei em tela possui medidas positivas quanto à desburocratização e economicidade. Tanto as entidades quanto esse poder, que possivelmente resultarão em significativa diminuição do expressivo número de processos a fim de que se analisa anualmente. Outra observação é que a Assembleia expedirá certidão de declaração de utilidade pública a qualquer tempo, mediante requerimento e apresentação de documentos que comprovem regular atividade em prol do interesse da comunidade. Então, todo ano não precisa. Quando a entidade precisar, ela vem aqui, faz o requerimento e vai pegar a sua quitação
conforme comprovado. Ante o exposto, avaliar os requisitos do artigo 25, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno, voto pela aprovação do projeto de lei no âmbito desta comissão. Senhor presidente. Parecer ao projeto de lei 58.8 de 2019, que altera a lei 16.733 de 2015, que tange a prestação de contas das entidades declaradas de utilidade pública em Santa Catarina. O voto do eminente relator é pela aprovação. Em discussão. Solicito vistas em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, deputado Ivan Nats. Mais algum projeto? Tem um voto vistas numa mensagem de veto. Se não há... Mensagem de voto vista ao veto 1422. Dispõe sobre o veto total ao PL número 269/2018, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera a Lei 10.297 de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e transporte interestadual e intermunicipal. ICMS adota outras providências a fim de incluir a farinha de arroz na relação de mercadorias que compõem a cesta básica do Estado de Santa Catarina. Então, Deputado Maurício, eu abro mão do meu parecer. O seu parecer é pela? Pela manutenção do veto. Não, ele perdeu esse projeto. Perdeu exatamente. Devido à aprovação da semana passada. Então, voto visto pela... Eu ouso concordar com o Maurício contra o meu parecer. Em votação, o parecer do deputado Maurício Scodilac é pela manutenção do veto. Os senhores concordam, permaneçam como estão? Aprovado. Senhores deputados, agradeço a participação de todos, agradeço a todos que nos acompanharam e convoco outra reunião em horário regimental na próxima quarta-feira. Tudo ousado, Braga.